Você conhece a voz de Deus? Ezequiel ouviu a voz de Deus. E lá no capítulo 43, lá no versículo 2, se eu não me engano, ele diz que a voz de Deus é como o ruído de muitas águas. João também ouviu a voz de Deus. E lá em Apocalipse 1, no versículo 10 ou 15, eu acho que é no versículo 10, se eu não me engano, 15. No versículo 15, ele diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas também. Antes, no versículo 10, ele também diz que a voz de Deus é como o som de trombeta. Mas por que eles se referem à voz de Deus como de muitas águas, como o som de trombeta, ou como o som de trovão que diz lá em Salmos 29? Eu vou te explicar. Quando a gente fala em muitas águas, a gente faz uma alusão a quê? Cachoeira, uma cachoeira forte, um rio muito forte, por isso muitas águas. Então, são lugares onde você reconhece que está lá pelo barulho, é o som de muitas águas, você sabe que você está ali pelo barulho. Da mesma forma, tem que ser a voz de Deus na sua vida, você tem que reconhecer o som da voz de Deus. O som de muitas águas, ele é alto. Uma cachoeira, quando está bem cheia, ela faz muito barulho. E quando você está perto de uma cachoeira ou de um rio que está mais bravo um pouco, né? Mais cheio, ele é muito alto. Então dificilmente você consegue escutar uma outra pessoa falando com você de longe. Assim tem que ser a voz de Deus na sua vida. Ela deve ser única e absoluta. Você deve estar atento especificamente à voz de Deus. E a voz de Deus deve estar tão alta, deve estar tão soberana na sua mente, na sua audição, que você não consegue mais ouvir o que outras pessoas falam ao redor. Você tem que estar focado e ouvir, prestar atenção somente na voz dele. Quando se refere à voz de trombeta, quer dizer que ela é alta, ela é forte. Por quê? A trombeta, o instrumento, ele é o instrumento de toda a escala, toda a linhagem dos metais, ele é o instrumento mais alto e que alcança a distância mais longa, que mais longe você pode ouvir, é a trombeta. Assim também tem que ser a voz de Deus. Ela deve ser ouvida imediatamente. Quando alguém toca uma trombeta, na mesma hora, de longe você consegue ouvir. De longe você escuta o som de uma trombeta. Assim tem que ser a voz de Deus. Quando Deus falar com você, você tem que ouvir imediatamente. E mesmo que você esteja um pouco afastado dele, mesmo que você esteja por algum motivo, alguma luta, alguma dificuldade, longe de Deus, quando ele falar com você, você vai reconhecer a voz dele. Você vai saber que é ele que está falando. Agora, lá no Salmo 29, quando Davi fala que a voz de Deus é como trovão, quer dizer que a voz de Deus, ela é firme, ela é forte, causa medo, causa tremor. O barulho do trovão, geralmente, ele vem anunciando uma tempestade, ele vem durante um temporal, né, aquela chuva forte. É ali que o trovão se manifesta. Você não vê trovão de dia com sol quente e o céu limpo. Você só vê trovão anunciando um temporal ou durante um temporal. É quando Deus fala com voz de autoridade, é quando ele fala com você com extrema autoridade. E a voz de Deus, ela realmente causa medo, ela causa pavor. E lá em 1 Reis, Elias viu um fogo, vou falar bem rápido, viu um fogo, mas Deus não estava naquele fogo. Viu um vento, mas Deus não estava naquele vento, e etc. Abre 1 Reis 19 e dá uma lida. Mas a gente tem que aprender que a gente não deve sair procurando a voz de Deus em qualquer lugar, porque ele não está lá não. Quem já ouviu a voz de Deus, ela reconhece a voz de Deus. E não é qualquer coisa que você está escutando que você vai guardar no seu coração, não. Você sabe quando é Deus que está falando com você, porque você reconhece a voz dele. A voz de Deus é mansa, é suave, mas ela é firme, ela é direta e com autoridade. Resumindo, quando realmente é Deus que está falando com você, o seu corpo sente, a sua alma se estremece e o seu coração se alegra, porque o seu espírito reconheceu a voz do seu Criador. E para encerrar, não adianta ficar procurando Deus em qualquer lugar, indo numa igreja aqui, numa igreja ali, procurando um profeta aqui, um profeta lá. Não é assim que Deus vai falar com você. Quando Deus quiser falar com você, ele vai mandar alguém, ele vai te dar um sonho, ele vai fazer alguma coisa para que você ouça a voz dele. E se você realmente tem necessidade de ouvir a voz de Deus nesse momento, você precisa de ouvir a voz dele por qualquer motivo, vai para o seu quarto, fecha a porta, se ajoelha, pega a palavra de Deus, conversa com ele, ele vai falar com você, você pode ter certeza.
Uai, seu app de vídeos curtos.